Capítulo 4. Uma reunião de corujas. É engraçado, quanto mais uma pessoa está com sono, mais tempo ela leva para cair na cama. Especialmente se existe no quarto o conforto de uma lareira. Jill pensou que se não se sentasse um tempinho diante do fogo, seria incapaz até de tirar a roupa. Sentou-se e não teve mais vontade de levantar-se, apesar de repetir para si mesma: "Vá para a cama, menina." Foi quando se sobressaltou com um barulhinho na janela. Ergueu-se, correu às cortinas, vendo a princípio só a escuridão lá fora. Depois deu um salto para trás, uma coisa grande lançava-se contra a janela, golpeando a vidraça. Passou-lhe pela cabeça uma ideia muito desagradável. Imagine só se existissem mariposas gigantes nesse país. Ai, mas a coisa voltou e ela teve quase certeza de ter visto um bico, e era esse bico que golpeava a vidraça. É um passarão, pensou. Será uma águia? Não estava para visitas, nem mesmo de uma águia, mas abriu a janela e olhou no mesmo momento com um ruído farfalhante. A criatura pousou no peitoral, enchendo todo o vão da janela. Era a coruja. Quietinha, turu-turu, turu-turu, sem barulho, disse a coruja. Agora diga-me, é verdade aquilo que disse sobre o príncipe? E é para valer? Pois lembrava-se agora da cara do leão, do qual quase se esquecerá durante o banquete, e a história de o cavalo e seu menino. Ótimo, disse a coruja. Então não podemos perder tempo. Tem de sair logo. Vou acordar o outro humano. Volto aqui em seguida. Melhor trocar essas roupas elegantes e vestir coisas simples para viajar. Não demoro nada. Turu-turu, turu-turu. E sem esperar resposta, partiu. Jill, pouco habituada a aventuras, nem pensou em desconfiar da coruja. A ideia excitante de uma fuga à meia-noite fez com que esquecesse o sono. Vestiu o suéter e a calça-saia. Havia no cinto um canivete que poderia ser útil, escolhendo também algumas coisas que havia no quarto. Pegou uma capa que lhe batia nos joelhos, um capuz. Pode chover, pensou. Alguns lenços e um pente, sentou-se e ficou à espera. Já estava sentado, sono de novo, quando a coruja voltou para dizer: "Estamos prontos." "Melhor você ir à frente", disse Jill. "Ainda não conheço todas as passagens aqui." Turu, está pensando que vamos por dentro do castelo? Nada disso, tem de montar em mim. Vamos voando. Oh, exclamou Jill, de boca aberta, não gostando nada da ideia. Sou muito pesada para você. Turu, 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 turu. Não seja boba. Já carreguei o outro, vamos. Mas primeiro apaga essa luz. Apagada a luz, a noite ficou menos escura, meio cinzenta. A coruja postou-se no peitoral, de bico para fora, e abriu as asas. Jill teve de ajeitar-se sobre o corpo curto e grosso, apertando os joelhos sobre as asas da ave. As penas eram quietinhas e macias, mas não havia nada em que se agarrar, pensou. Será que Eustáquio gostou do voo? Com um assustador mergulho no vazio, ambas deixaram a janela. As asas abanavam perto das orelhas de Jill, e o ar da noite, meio frio e úmido, bania-lhe no rosto. O céu estava encoberto, mas um fulgor prateado mostrava as nuvens que tampavam a lua. Os campos embaixo eram cinzentos, as árvores pareciam negras, o ar abafado era sinal de chuva. A coruja deu uma volta e o castelo surgiu na frente dela. Havia poucas janelas iluminadas, passaram por cima e cruzavam um rio. O ar ficava mais frio. Jill pensou ter visto o reflexo branco da coruja na água. Logo voava sobre a floresta. A coruja abocanhou qualquer coisa que Jill não podia ver. Por favor, pare de sacudir desse jeito. Quase caí. 1000 perdões. Agarrei um morcego. Não há nada mais alimentício do que um morceguinho rechonchudo. Quer que eu pegue um para você? Muito obrigada, respondeu Jill com um arrepio. Voavam agora mais baixo e uma coisa escura avotoava-se diante delas. Jill só teve tempo de ver que era uma torre em parte arruinada e coberta de era, pois logo em seguida teve de abaixar a cabeça para não bater no arco de uma janela, cheia de teias de aranha. Estavam num lugar escuro e borulento, no alto da torre. No momento em que deslizou de cima da coruja, adivinhou, como às vezes, que o local estava repleto. Vozes começaram a falar de todos os cantos. Turu-turu, turu-turu. Repleto, portanto, das corujas, foi um certo alívio, como uma voz muito diferente disse: "É você, Jill. É você, Eustáquio."
Acho que estamos todos aqui, disse Plumalume. Vamos dar incisão à sessão? Turuturo, turuturo. Quem está certo és tu. Aqui não tem urubu, disseram várias vozes ao mesmo tempo. Peço a palavra, disse Eustáquio. Antes de mais nada, quero dizer uma coisa. Turuturo, quem está certo és tu, disseram as corujas. É Dil para ele. Manda brasa. Acho que os companheiros todos aqui, as corujas todas aqui, não ignoram que Caspian X, no tempo da mocidade, navegou para o extremo oriente. Bem, tive a honra de acompanhá-lo com uma viagem na companhia ainda de Hip Chip, o rato do fidalgo Drimian e muitos outros. Sei que parece difícil de acreditar, mas as criaturas não envelhecem em nosso mundo, no mesmo ritmo que no seu mundo. O que pretendo dizer é o seguinte: sou fiel ao rei, e se esta reunião de corujas tiver qualquer caráter subversivo, minha presença aqui é um equívoco. Turuturo, turuturo. Somos todas fiéis ao rei como tu. Então, por que motivo estamos aqui? Indagou Eustáquio. Muito simples, respondeu Plumalume. Dá-se o seguinte: se o Lorde Regente, o anão Trúpique, souber que vocês pretendem procurar o príncipe desaparecido, não os deixará partir, e há de mantê-lo confinado sob vigilância. Essa não, exclamou Eustáquio. Não vai dizer que Trupe é um traidor. Ouvi muito sobre ele, nos velhos tempos. Cáspia, o rei, digo, tinha nele uma confiança absoluta. Mas não é isso, disse uma voz. Trupe não é um traidor. O que se passa é o seguinte: mais de 30 dos nossos melhores guerreiros em centauros, bons gigantes e tantos outros já empreenderam várias viagens em busca do príncipe. Nenhum só voltou. O rei disse por fim que não permitiria que os mais valentes narnianos fossem aniquilados por causa de seu filho. Ninguém mais pode ir. É uma proibição real. Tenho certeza de que nos deixará partir, disse Eustáquio. Se souber quem eu fui e quem nos enviou, acrescentou Dio. Acredito que sim, ponderou Plumalume. Mas o rei está ausente. Trump observará a letra do rei. Trata-se de um anão verdadeiro como a verdade, mas é surdo como uma porta e uma pimentinha. Não conseguirá convencê-lo de que agora é o tempo adequado para abrir uma exceção na lei. Não se esqueça, observou alguém, de que ele prestaria atenção ao que dissemos, pois somos corujas e todos sabemos como as corujas são sábias. Mas agora ela está tão velho que simplesmente dirá: você não passa de um pinto. Eu me lembro quando você ainda era um ovo. Não venha com lições para cima de mim, ora bolas. A coruja que disse isso imitou tão bem a voz de Trump que foi uma gargalhada geral. As crianças começaram a perceber que os narnianos olhavam para Trump como alunos. Olham para um professor rabugento, do qual todos sentem medo, mas de quem no fundo todos gostam. Quanto tempo o rei passará fora? Perguntou Eustáquio. Ah, se eu soubesse, respondeu Plumalume. Há rumores de que o próspero Aslan foi visto nas ilhas em Terebitinha, acho. O rei disse que fará tudo para vê-los antes de morrer, a fim de aconselhar-se sobre seu sucessor ao trono, mas receamos que ele não encontre Aslan em Terebitinha e continue a viagem até as 7 ilhas e as Ilhas Solitárias e siga em frente. Ele nunca se refere ao assunto, mas sabemos todos que jamais se esqueceu da viagem ao fim do mundo. No fundo do coração deseja ir até lá outra vez. Assim sendo, é inútil esperar a volta do rei, decidiu. Inútil, concordou a coruja. Oh, o que fazer? Se ao menos vocês tivessem falado com ele, teria arranjado tudo. Talvez mandaria um exército acompanhá-los. Dio ficou calada, esperando que Eustáquio tivesse a gentileza de não contar para as corujas. Por que motivo isso não acontecerá? Ele andou perto de contar, resmungando em voz baixa. Culpa minha é que não foi, mas disse em voz alta. Muito bem, temos de dar um jeito. Mas há uma coisa que desejo saber. Se esta reunião é leal e acima de qualquer suspeita, por que tem de ser tão secreta, numa torre de escombros na calada da noite? Turuturo, turuturo, piaram diversas corujas. E onde haveríamos de fazer a reunião? E não é só na calada da noite que as pessoas se encontram. Plumalume interveio. Acontece que a maioria das criaturas aqui em Nárnia, em hábitos poucos naturais,
Fizeram coisas durante o dia em plena luz do sol. Quando de todos deviam estar dormindo. Resultado, à noite ficam tão cegas e estúpidas que não se arranca delas uma só palavra. É por isso que as corujas têm o bom senso de fazer reuniões nas horas noturnas. Já vi tudo, disse Eustáquio. Está bem, vamos continuar. Conte-nos tudo sobre o príncipe desaparecido. Uma velha coruja, e não Plumalume, foi quem narrou a história. Há cerca de 10 anos, ao que parece, quando Hilian, filho de Caspian, era muito jovem, numa manhã de primavera, foi com a mãe a cavalo para o norte da Nárnia. Levaram consigo numerosos escudeiros e damas de companhia. Não levaram cães, pois não iam caçar, mas festejar a primavera. À tarde chegaram a uma clareira, onde jorrava água pura de uma fonte. Aí descansaram, comeram, beberam e riram. Como a rainha sentisse sono, estenderam seus mantos na relva. O príncipe, William e os outros afastaram-se a fim de não despertá-la, com suas risadas e conversas. Uma grande serpente surgiu da densa floresta e picou a rainha na mão. Ao ouvir o grito de dor, todos correram até lá. William, espada em punho, partiu no encalço do animal, que era grande, reluzente e verde como veneno. Mas a serpente deslizou para dentro das moitas espessas e desapareceu. Ele voltou para perto da mãe, encontrando todos aflitos em torno dela. Era tarde demais, Hillian. Ao vê-la, compreendeu que nenhum médico do mundo poderia fazer qualquer coisa. Enquanto lhe restava ainda um pequeno hausto de vida, a rainha tentou dizer-lhe algo, mas incapaz de articular com clareza, morreu sem transmitir sua última mensagem. Tudo não demorou mais que 10 minutos. A rainha morta, transportada para cair para véu e pranteada dolorosamente pelo filho, pelo rei e por todo o reino da Nárnia, fora uma grande dama cheia de sabedoria, de graça e alegria. O rei Caspian trouxe a noiva do extremo oriente. Diziam que corria em suas asas veias o sangue das estrelas. O príncipe sofreu terrivelmente e a partir de então estava sempre a percorrer a cavalo as fronteiras do norte, à casa da venenosa serpente. Ninguém dava grande atenção a isso, apesar do príncipe voltar extenuado e agitado de suas peregrinações. Um mês depois da morte de sua mãe, entretanto, alguns passaram a notar certa mudança nele. Trazia nos olhos uma expressão de quem tivera visões e, embora passasse todo o dia fora seu cavalo, não demonstrava se ressentir das duras caminhadas. Seu maior amigo entre os velhos fidalgos era Drinian, que fora capitão do navio de seu pai na grande viagem para o Oriente. Uma noite Drinian disse para o príncipe: Vossa Alteza, deve cessar de caçar a serpente. Não há vingança em destruir um bruto irracional. É desperdício de energia. O príncipe respondeu: Drinian, nessa última semana, quase me esqueci por completo da serpente. Drinian quis saber qual era, então, o motivo que continuava a atrair o príncipe às matas do norte. E ele respondeu: Vi nas matas do norte a criatura mais bela que jamais existiu. Meu bom príncipe, replicou Drinian, permita que amanhã eu o acompanhe, para que também possa ver a bela criatura. Com grande prazer, concordou Hillian. No dia seguinte, selaram os cavalos e partiram a galope para as matas, apeando na mesma clareira da qual a rainha encontrará a morte. Drinian estranhou que, dentre todos os lugares, príncipe escolhesse aquele. Ali ficaram até o meio-dia, quando Drinian viu a mais bela criatura que jamais existiu. Estava ao pé da fonte e nada disse, mas fez um sinal para o príncipe, como se pedisse que se aproximasse. Era alta, viçosa, coberta por uma veste verde como veneno. O príncipe olhava para ela como se estivesse fora de si. Subitamente, no entanto, a dama desapareceu sem que Drinian soubesse como. Ambos voltaram para cair para ver. Drinian estava convencido de que aquela mulher fulgurante era maléfica. Pensou muito se devia ou não contar a aventura para o rei, pois não a queria bancar o intrigante. Mais tarde, arrependeu-se muito de ter se iniciado o episódio, porque no dia seguinte o príncipe Hillian partiu sozinho e não voltou. Nunca mais foi visto em Nárnia, nem nas terras vizinhas. O cavalo e o manto também não foram encontrados. Penando na sua amargura, Drinian procurou o rei e lhe disse: Senhor, mate-me logo com um grande traidor. Pelo meu silêncio, causei a destruição de seu filho. E contou-lhe tudo, com uma manchete de guerra. Caspian precipitou-se sobre ele
para matá-lo. Drina esperou impassível o golpe mortal. Subitamente, porém, o rei lançou fora a machete e brandou: já perdi minha família e meu filho. Devo também perder o meu amigo. Caiu nos braços de Drina e ambos derramaram lágrimas de dor, a verdadeira amizade. É essa a história de Hylian. E quando a coruja terminou de contá-la, Gil foi logo dizendo: aposto que a serpente e a mulher eram a mesma pessoa. Turuturo, turuturo, concordaram as corujas. Mas não acreditamos que haja assinado o príncipe, disse Plumalume, pois não se encontraram ossos. Sei disso, falou Stalker, pois Aslan contou para Jill que ele está vivo em algum lugar. Isto é até pior, disse a mais velha das corujas. Significa que ela dispõe do príncipe e trama algum plano terrível contra Nárnia. Há muito tempo, no princípio de tudo, há uma feiticeira branca vinda do norte. Condenou nosso reino à neve e ao gelo durante 100 anos. Essa outra deve ser da mesma laia. Muito bem, disse Eustáquio. Digo, e eu temos de encontrar o príncipe, conto com a ajuda de vocês. E vocês sabem por onde começar? Sabemos que temos que tomar a direção norte. Sabemos que devemos atingir a cidade em ruína dos gigantes. Foi um turuturo, 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 por todos os cantos. As corujas começaram a falar ao mesmo tempo. Sentiam muito, mas não podiam acompanhar as crianças. Vocês viajam de dia e nós viajamos de noite. Não dá pé, não dá pé. Uma coruja chegou a dizer que mesmo ali na torre já não estava tão escuro como a princípio. A reunião prolongará-se por muito tempo. Ao que parece, a mera menção de uma viagem à cidade em ruína dos gigantes havia arrefecido o entusiasmo das aves, mas Plumalume interveio. Se eles querem ir nessa direção, pela chaneca de Itim, devemos levá-lo até um Paulama, mas são as únicas criaturas que poderão ajudá-los de fato. Turuturo, turuturo, quem está certo és tu. Então vamos, disse Plumaluma. Eu levo um, que leva o outro. Tem de ser hoje à noite. Eu levo até a terra dos Paulamas, falou outra coruja. Está pronta? Perguntou Plumalume para Jill. Acho que Jill caiu no sono, disse Eustáquio.